O Santos perde mais uma vez, dessa vez para o Internacional dentro da Vila Belmiro, 2-1 para o time colorado e aumenta a preocupação do torcedor que sente que está vivendo 2023 de novo. Eu sou a Clei, jornalista de formação, deixe seu like, se inscreve no canal, deixe um comentário também e vamos falar rapidamente da situação do Peixão, porque sendo bem sincera, eu não sei assim muito o que falar. Sabe, eu tô meio que sem palavras, porque tudo aquilo que eu tinha para dizer eu já disse nos vídeos aí dessa semana, né? No vídeo de anteontem sobre o Kleber Xavier, no vídeo da derrota do Mirassol, e parece que eu tô vivendo assim um replay de tudo aquilo que a gente viveu aí na última semana, né? A gente vai do céu ao inferno com uma vitória sobre o Flamengo, uma vitória dentro daquilo que era possível, até grande, né? O Santos vence o líder do campeonato naquele momento por 1-0 dentro da Vila Belmiro, com gol de Neymar, se defendendo muito bem, sendo até mais perigoso do que o próprio Flamengo em algumas ocasiões. E isso criou um pouco de expectativa, no sentido de que, pô, se o Santos ganhou do líder do campeonato jogando desse jeito, é possível que ganhe aí de outros adversários intermediários e que assim consiga somar pontos para que fuja da zona do rebaixamento. Essa era a expectativa. Eu, inclusive, achava que daria para, nos próximos 3 jogos, a gente somar aí no mínimo 7 pontos, que seria um empate, no mínimo, contra o Mirassol, uma vitória contra o Inter e uma vitória contra o Sport. Só que essa previsão, entre aspas, essa projeção, melhor dizendo, ela se mostrou totalmente desastrosa e totalmente equivocada, né? Baseada ali na vontade de ver o time crescer e se apegando ali a poucas evidências que nós tínhamos no jogo aí contra o Flamengo, tá? Antes da paralisação do Mundial de Clubes, nos últimos 3 jogos, o Santos ganhou 2 e jogou muito bem, mesmo que perdendo para o Botafogo. E isso criou uma expectativa de que, pô, esse time ficou fora da zona de rebaixamento aí ao longo da paralisação do Mundial de Clubes, teve aí 2, 3 semanas para treinar, então a gente espera que ele volte melhor do que quando parou, porque se quando parou já estava em uma recuperação, então na volta com esse tempo de treinamento é para recuperar mais ainda. E aí o primeiro jogo de cara de novo é o jogo contra o Flamengo, as expectativas aumentam mais ainda, pô, se ganhar do Mirassol, ou então se pelo menos pontuar contra o Mirassol, significa que a gente está se afastando cada vez mais da zona de rebaixamento e pode começar a olhar para cima. E aí o choque de realidade vem quando o Kleber Xavier, o técnico do Santos, contra o Mirassol, faz uma escalação bizonha que comprometem diretamente, né, com a performance do time. Então ele faz 2 alterações pelo lado direito e uma alteração no meio de campo, e isso faz com que o Santos perca o jogo, porque 2 dos 3 gols do Mirassol saíram pelo lado direito e o Mirassol tinha muita liberdade no meio campo, parecia que o meio campo do Santos era inexistente. Mas falando especificamente do jogo de ontem, do jogo contra o Inter, o Santos até que começa bem, começa com um ímpeto ofensivo de tentar logo marcar o gol. Teve uma boa chance aos 2 minutos com uma finalização do Roleiser pela direita e depois em uma jogada com o David Washington e o Neymar dentro ali da grande área, o David Washington podia ter tocado para o Neymar finalizar com o gol praticamente aberto, mas ele demora muito para tomar a decisão. Quando toma a decisão, ela não é a melhor possível e a bola não chega no Neymar, cai no pé do jogador do Internacional que arma o ataque. 1-0 Inter. Até o Gabriel Brazão, que não está acostumado a errar, a falhar, falhou no jogo de ontem. Para a gente ver como a nossa fase é terrível. Se até o melhor jogador falha, quem dirá os outros? Então 1-0 Internacional com 10, 15 minutos de jogo. E aí a gente teve que lidar com a frustração de ter que correr atrás do placar. O primeiro tempo termina 1-0 para o Inter, com o Santos tentando bastante, mas não de uma forma muito eficaz, né? E depois no segundo tempo, 2-0 Internacional com um pênalti que o Santos cedeu. O Escobar pula dentro da área com o braço aberto, a bola pega na mão dele, que está muito longe do corpo. Pênalti indiscutível, gol do Inter. E aí, então, no final do jogo, lá para os 45 do segundo tempo, o Barreal consegue uma finalização, marca o gol de honra do Santos, 2-1, faz o sinal do Sainhaca, porque estava precisando sair mesmo. Não sei se dele apenas individualmente, mas coletivamente a Inhaca precisa sair desse time. E aí fica aquela expectativa, né, de nos últimos 4, 5 minutos de jogo ali, o Santos tentar marcar o seu gol de empate para pelo menos não perder
o jogo dentro da sua própria casa, né? Isso quase acontece em um dos últimos lances do jogo. O Neymar ele finaliza uma bola que bate na trave e que ela corre em cima da linha, ela não entrou por completo, né? Para um gol ser validado, a bola ela precisa passar por completa da linha do gol. Isso não aconteceu. Então ela corre por cima da linha e aí o goleiro do Inter consegue se recuperar, pegar a bola e fazer a defesa. Então, assim, foi até meio que constrangedor, porque o Neymar saiu comemorando muito. Cara, na comemoração dele, assim, do jeito que ele comemorou, o jeito exagerado e com emoção, que ele sai comemorando com a torcida, chuta a bandeirinha e tudo mais. Assim, ele não foi 100% bem no jogo de ontem, teve vários lances que ele poderia ter finalizado melhor, como nos lances das cabeçadas, onde ele cabeceia praticamente em cima do goleiro, mas assim, não dá pra gente fingir que não tem emoção da parte dele, sabe? Muito se fala sobre, o Neymar só fala de si, o Neymar só liga para si, o Neymar não fala do Santos, o Neymar não demonstra sentimento pelo Santos nas suas entrevistas e aparições públicas e tudo mais. Só que dentro de campo ele demonstra essa emoção, o que falta fora de campo, né? Dentro de campo ele demonstra a vontade de querer resolver, a vontade, muitas vezes até exagerada, de querer fazer com que o Santos ganhe. Foi um erro aquele lance do Botafogo, né? A mãozada que ele dá na bola. Mas aquilo para mim demonstrou a vontade que ele estava de fazer gol. E ontem, quando ele sai comemorando daquela forma, mostra para mim a vontade que ele estava de ajudar o time, de fazer com que o Santos pelo menos saísse dali com um empate. E depois do final do jogo, ele discute ali com o torcedor do Santos, discute muito feio, o cara fala poucas e boas para ele e ele responde no mesmo tom. É retirado de perto do torcedor pelo João Paulo, então isso mostra como ele tem uma animosidade muito grande dentro de campo. Eu não sei até que ponto isso é benéfico, né? Como, por exemplo, a questão do torcedor, eu acho que ele não deveria discutir, ou se fosse para falar com a torcida, que fosse como o Rafael Cabral fez nos tempos que ele era goleiro do Santos, dizendo, olha no meu olho, nós vamos classificar. Quando eu vi a imagem do Neymar discutindo com o torcedor, eu pensei, pô, ele tá discutindo porque ele tá falando com veemência, né? Que o Santos vai sair dessa, que, pô, o time vai conseguir dar a volta por cima e tal. Me lembrei justamente dessa cena aí do Rafael Cabral que eu acabei de citar. Mas não, né? Foi uma discussão infeliz ali, uma discussão de trocas de xingamentos. Então isso mostra que ele tem muita paixão, muito amor ao Santos, isso para mim é inegável, só que muitas vezes ele não tem o psicológico de lidar com as críticas. Se contra o Mirassol ele já quebrou todos os vestiários, eu imagino que ontem dentro de casa, da maneira que foi, né, com esse quase gol ainda nos acréscimos, eu imagino que ele tenha descaralhado com tudo. E assim, se com ele a gente tá assim, imagina se ele não tivesse renovado, tá ligado? E eu acho que fica muito complicada a situação do Santos, porque, vamos falar a verdade, o Santos tomou aí os 2-0 do Internacional e depois o Santos tentou muito fazer os gols. A gente não pode dizer que o Santos tomou os 2-0 e que ele ficou totalmente apático em campo. Eu tô aqui com os números do jogo. O Santos teve 65% de posse de bola, 21 finalizações, dessas 21, 7 no alvo, ou seja, 33% das finalizações do Santos foram no gol e 3 delas foram chances claras, né? Chances que o Santos quase realmente conseguiu abrir o placar, contra 3 também do Inter, que com 11 finalizações, 3 foram chances claras. Teve 8 escanteios, né? Então, assim, o Santos ofensivamente produziu até que de uma forma interessante, só que a gente esbarra na falta de efetividade desse ataque. O ataque do Santos não é um ataque efetivo, eu tenho falado isso aqui nos últimos vídeos sobre o time. O que eu vinha lendo do time do Santos, do trabalho do Kleber Xavier, principalmente nas partidas contra Vitória, Fortaleza e na partida contra o Flamengo, eu tinha lido um time reativo, um time que se defendia bem e um time que sabia ser vertical quando tinha um contra-ataque, quando tinha a posse de bola. Nesses 3 jogos que eu citei, essa tinha sido a postura, assim, do Santos que eu tinha interpretado, tá? Principalmente no jogo contra o Flamengo e no jogo contra o Vitória, que o Santos ganha de 1-0 fora de casa lá no Barradão.
né? Então, eu tinha criado meio que na minha cabeça, né? Esse aqui é o padrão do time do Santos com o Kleber Xavier, o que não é espantoso, porque ele é um técnico que veio aí da linha de pensamento do Tite, o Carille também vinha da linha de pensamento do Tite. Então, são técnicos que priorizam a defesa e a efetividade no ataque, a transição rápida e vertical para chegar ao gol. Só que também tiveram alguns jogos aí do Santos que com uma postura totalmente contrária, né? Existem aí minimamente duas posturas no futebol que a gente pode falar. A postura reativa, que foi essa que eu acabei de descrever, então um time que é muito consistente defensivamente falando e que quando tem a oportunidade de marcar um gol, ele é muito vertical, com uma transição muito rápida, né? E tem a forma propositiva de se jogar, que é aquele time que faz questão de ter a posse de bola a maior parte do tempo e que fica tocando essa bola, procurando espaços para agredir o adversário e marcar o gol. E eu vejo que o Santos, pelo menos o Santos do Kleber Xavier, não sabe ser propositivo de uma forma eficaz. Não adianta nada o Santos ter tido aqui 65% de posse de bola, sendo que só conseguiu fazer um gol nos acréscimos do segundo tempo. O Inter, com 35% de posse de bola, teve as mesmas 3 chances claras do Santos e conseguiu ser muito mais efetivo, porque das 3 guardou uma, né? E a outra foi pênalti. Eu acredito que pênalti não conta como chance clara. Então, assim, é realmente deprimente assim a gente tentar pensar sobre o Santos hoje, porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, como diz o ditado aí antigo. Se demitir o Kleber Xavier, o bicho pode pegar, porque o Santos não tem moral no mercado nesse momento para contratar um técnico. Mas o Vojvoda vem. Quem é que garante que o Vojvoda vem? Sabe? Quando demitiu o Caixinha, a gente tinha aí a expectativa, porque o Ramon Dias vem, porque o Dorival vem, porque não sei quem vem, o São Paulo vem. Já tinha-se essa expectativa e nada disso aconteceu. A gente acabou com o Kleber Xavier. Se demitiu o Kleber Xavier, quem é que vem? Quem é que assume o Santos? Quem é que garante que o Voivoda realmente vai querer pegar esse trabalho? Nada garante. Nada garante. Eu ouvi o Sormani falar no vídeo dele de ontem, né, que o Santos talvez esteja esperando pelo Cuca. Se o Cuca vem, o Cuca que não faz um trabalho brilhante no Galo, se o Cuca chega, quem é que garante que o Cuca vai conseguir trabalhar? Porque o Cuca ele tem aquele histórico dele, né, com aquele problema na justiça que ele teve, e já aconteceram várias vezes dele fechar com o time e a torcida do time botar ele para correr, ou antes mesmo de fechar, só o rumor fazer com que a torcida se posicionasse contra. Não aconteceu uma vez, mais duas isso daí. Quem que garante que o Cuca, primeiro, gostaria de pegar um trabalho, se ele for demitido, do Atlético Mineiro, e quem que garante que seria bem aceito pela torcida a ponto dele poder trabalhar com paz? Então, assim, cara, é complicado. Eu entendo que o Kleber Xavier, o momento dele ser demitido, se continuar assim, está cada vez mais se aproximando. Só que conhecendo bem o modus operandi do Santos Futebol Clube, o que vai acontecer é o seguinte: ele chega pressionado para o jogo contra o Sport lá na Ilha do Retiro. O Sport que ainda não ganhou nesse campeonato, e eu não me surpreenderia nem um pouco se o Santos desse aí a primeira vitória para o Sport. E caso ele perca contra o Juventude dentro de casa, aí sim ele vai ser demitido, né? Essa vai ser aí a berlinda do técnico Kleber Xavier. E no mais, gente, eu não tenho assim muito o que falar. Eu me sinto cansada, sabe? Cansada desse time. Fazem aí 2, 3, 4 anos que a gente só sofre. E aí, quando a gente tem a expectativa de talvez melhorar um pouquinho, eu não tô nem falando necessariamente de levantar uma taça, mas de jogar minimamente longe da zona de rebaixamento, isso não acontece. O Zé Rafael, o que tá acontecendo com o Zé Rafael, velho? Ele que se recuperou de uma cirurgia séria, de um problema sério que ele tinha aí na coluna, começou tendo bons jogos nessa paralisação do Mundial de Clubes. Desde que ele voltou, desde que o time voltou, né, dessa paralisação e ele volta também, ele não tem jogado bem, cara. Tanto é que foi substituído no intervalo no jogo de ontem e o Bom Tempo entrou até que dando mais movimentação do que ele, pelo menos. Então, assim, o Arão parece que não joga nunca, né? Parece que ele tinha a oportunidade de entrar no jogo de ontem, na vaga do Rincon, mas por conta de um problema na panturrilha, acho que embolou o músculo da panturrilha, porque né, ele tinha passado muito tempo parado e tudo mais, ele foi vetado da partida. Então, assim,
Só nos resta rezar muito, assim, cara, para Deus, para qualquer que seja sua crença, para que o Santos minimamente se recupere a ponto de não cair de novo, porque esse é o ano do acesso, sabe? O Santos voltou à Série A esse ano e seria, assim, já é um vexame o Santos ter sido rebaixado uma vez. Seria ridículo ser rebaixado a segunda vez e no ano que voltou à Série A. Porque aí isso aos poucos vai transformando o Santos num time que sobe e desce, né? Num Vasco da vida. Então, assim, eu não sei nem como é que eu termino esse vídeo, cara. Eu espero de coração que o Kleber Xavier arrume o time de alguma forma pra gente ganhar contra o Sport. 1-0 tá bom, sabe? Coloca 1-0 debaixo do braço, só volta com os 3 pontos, pelo amor de Deus. E que a gente, até o final desse Campeonato Brasileiro, consiga fazer aí minimamente os 45 pontos para fugir de mais uma vergonha aí na nossa história. Deixa nos comentários a sua opinião e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!